Olá, nesse vídeo de quarta-feira, tema recorrente de consultório, nessa semana e nesse mês de março de 2025, eu tenho uma novidade. Então, o tema de hoje vai ser sobre competição nos relacionamentos. Esse tema foi sugerido por uma cliente, que eu não sei quem é, porque era um formulário anônimo. E por que em março? E por que cliente? Porque em março é o mês que eu celebro o aniversário da minha atuação como psicoterapeuta. E nesse mês, e completando 9 anos como psicoterapeuta, eu pedi que os meus clientes fizessem perguntas, sugerissem temas sobre os vídeos de quarta-feira do mês de março. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati. Eu sou psicoterapeuta especialista no atendimento de adultos sobreviventes de famílias disfuncionais, relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda se você é novo aqui. Se não é, que bom que você continua por aqui. Bem, a pergunta que eu recebi foi assim: como lidar com a competição nos relacionamentos? Pois eu me afasto quando as pessoas competem muito. Bem, dá para falar um monte de coisa sobre essa história de competição, mas eu vou pegar 2 pontos. Um deles é um ponto, pensando aí um pouco nos meus estudos recentes, super recentes de neurociência, por que a gente compete? Né? Isso existe desde sempre? Ou isso é só agora, porque o mundo é capitalista, selvagem? E o que os estudos mostram é que não. A competição ela é algo que ela foi e é importante para o nosso processo evolutivo como espécie. Né? Eu acho que tem uma informação muito importante que eu trago no vídeo sobre preconceito. Acho que sim, preconceito da playlist O que Aconteceu com Você, do livro do Bruce Perry e da Oprah Winfrey. E ele traz uma informação lá que é a seguinte: o Bruce Perry é um psiquiatra infantil e neurocientista, e ele vai falar que a nossa base primária de sistema de funcionamento, ela existe há 250 mil anos. A gente, nesse momento, estava como caçador-coletor e em grupos de, no máximo, 60, 100 pessoas. E por isso a gente está vivendo uma grande confusão quando pensa em ambiente urbano, né? Esse é um vídeo que eu falei sobre, não é sobre preconceito, é sobre por que eu estou com dificuldade de socializar, por que não conseguimos socializar. E aí tem uma parte bem interessante que vai explicando ali sobre a evolução da espécie e tal, e dá para puxar um gancho aqui para a competição. Né? Então, quando a gente dá uma estudada sobre a evolução da espécie, uma das coisas que a gente vê é que sim, a competição era importante, saber na hierarquia, né? Competição e comparação meio que andam juntas, certo? Eu precisava saber onde eu estava na hierarquia, como eu devia me comportar, e para eu saber disso, eu olhava, né, para quem estava acima, para quem estava abaixo, para os mais velhos, para os mais novos, quem sou eu aqui na fila do pão, né? Pensando aí nos caçadores-coletores, a competição, quem ia conseguir pegar aquela comida, se eu faço parte de um bando, de um grupo, quem é do outro bando, do outro grupo, é alguém estranho, é alguém que, sim, eu vou competir, eu vou comparar e eu tenho que ganhar o maior pedaço da comida, eu tenho que conseguir o melhor abrigo, eu tenho que conseguir, inclusive, escolher a parceria sexual para ter os melhores filhos. E aí você pode me dizer, tá, Thaís, mas a gente não é mais caçador-coletor, né? No caso, a gente também não está assim. Claro que eu não estou falando aqui de pessoas em situação de fome, de miséria, que existem muitas no mundo, infelizmente. Eu estou falando de pessoas que têm acesso à comida, à informação, têm moradia, têm banheiro, né? Se você já tiver feito alguma pesquisa sobre quantas pessoas no mundo não têm banheiro, você vai cair duro, como eu caí. Então, enfim, voltemos. Então, não estou falando de condições extremas, de miséria, de pobreza. Esse grupo é privilegiado e não tem que competir por comida, por parceria sexual, por abrigo.
enfim, não precisamos competir, certo? Para questões primárias básicas de sobrevivência. Porém, contudo, no entanto, temos isso dentro de nós, certo? E aí, qual que é o grande drama que eu, particularmente, no meu único e exclusivo ponto de vista, estou falando só sobre mim mesma, nos meus estudos, na minha atuação como profissional, é que o grande desafio é ter todo esse aparato tão antigo, tão primário, e viver em situações tão modernas, inclusive regida pelo nosso córtex pré-frontal, que é super, ultra, mega sofisticado em comparação ao nosso sistema límbico, ao nosso sistema emocional, de resposta, de luta e fuga. Oh, meu Deus, isso é conhecido, isso é desconhecido, isso é perigoso porque é desconhecido. Esse é um grande desafio. E quem mais tem esse desafio? Para mim, as pessoas que mais vivem esse desafio, que é como se elas estivessem paradas no tempo, paradas num tempo primário dentro de si mesmas, são as pessoas que não estão individuadas, diferenciadas, e você pode chamar isso de autoconhecimento, você pode chamar isso de uma pessoa terapeutizada, enfim. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço sobre a minha história, especialmente eu que estou dentro de uma abordagem onde, sim, para mim é muito importante essa pergunta que o Bruce Perry traz, né? O que aconteceu com você para eu poder olhar para a sua vida adulta, que são dos meus clientes, que eu atendo exclusivamente adultos, eu preciso conhecer o passado porque essa é a minha abordagem, esse é o meu caminho, certo? E quando eu estou ali investigando sobre as questões da infância e sei que durante uma grande parte da minha infância e da adolescência eu estive autocentrada, e isso é biológico, eu preciso estar autocentrada para dar conta da vida, porque eu não tenho um aparato neurobiológico para lidar com questões existenciais. E não é isso que eu preciso lidar naquele momento. Isso vai chegar esse momento e o meu corpo vai se desenvolvendo para eu dar conta disso. Quando a nossa infância, a nossa adolescência, ela não se desenvolveu de formas a atender as nossas necessidades básicas de comida, afeto, relacionamentos, a gente fica preso e congelado nesse autocentramento. E isso se assemelha muito a esse humano primário ali da fase caçador-coletor, né? Onde eu tenho que ficar disputando o território, onde se alguém olha feio para mim, eu acho que é comigo. Fui eu que fiz alguma coisa ou fui eu que deixei de fazer alguma coisa que eu devia ter feito. E do que eu estou falando? Eu estou falando de pertencimento. Isto é primário em nós. A gente não tem controle sobre isso. E quando a gente é criança e adolescente, isso é muito forte, esse chamado para o pertencimento, porque é o senso de pertencimento que vai fazer com que a gente avance ou não na vida. Esse é o grande drama. Então, para mim, tem uma semelhança muito grande quando a gente está congelada na nossa criança, ferida, que não teve as necessidades atendidas, e muito parecido com esse momento primário ali do caçador-coletor e desses pequenos grupos, certo? Por que eu estou trazendo essa questão? Para falar de competição, para falar de comparação. Sim, a competição e a comparação, ela pode ser útil, ainda que sejamos nós aqui, essa humanidade de 250 mil anos, vivendo num ambiente urbano e com esse córtex para trazer uma sofisticação para a nossa evolução, coisas que não eram necessárias lá atrás, certo? E a gente pode fazer um bom uso disso,
né? Então, quando eu me comparo a alguém e digo, nossa, essa pessoa tem uma coisa que eu não tenho e eu gostaria de ter, pode ser conhecimento, pode ser dinheiro, pode ser um tipo de corpo, pode ser um estilo de vida, enfim. Isso em uma dose onde eu diga, nossa, então tem uma pessoa, eu sou ser humano, aquela pessoa, ela conseguiu? Será que eu também posso conseguir? Será que isso vai ser uma inspiração? Vai ser uma motivação, um motivo para a minha ação de crescimento como pessoa, como ser humano? Nesse quesito, a comparação pode ser interessante, certo? Agora, se a comparação que eu estou fazendo é para eu ir para um outro patamar de status social, ou só na minha cabeça achar que eu sou melhor, ou mesmo pior, né? Quando a gente estuda sobre os espectros de narcisismo vulnerável, a pessoa tem esse comportamento, né? Tudo deu errado, a vida deve para ela, o mundo tem que servi-la e ela não precisa passar por regras como outras pessoas, porque ela é uma coitada, uma pessoa muito sofrida e o mundo deve para ela. Ao contrário do narcisista grandioso, que ele não precisa obedecer regras porque ele é muito especial e ele consegue tudo. E as pessoas existem no mundo também para servi-la, né? E aí o que acontece é que se eu entro nessa loucura de que quando eu comparo é para ser inferior ou superior, e ainda assim é muito louca isso, né? Eu acho muito interessante, assim, como que por trás dessa história aí ainda tem um lugar de patamar. Porque se eu sofro mais, se eu fico mais doente, se eu preciso mais, eu estou no pódio. Ainda que seja para uma coisa horrível. Eu posso não estar nesse lugar da grandiosidade. No quesito esperado, grandiosidade. Muito dinheiro, muito poder, muito sei lá o quê, sucesso, né? Ainda é um lugar de pódio, certo? Se eu entro nisso, nessa dinâmica da comparação, e quem em geral entra nessa dinâmica, tem uma criança dentro dela muito ferida, muito envergonhada, que vem de uma família muito disfuncional. Essa comparação, ela, em geral, não nos ajuda a aprimorar enquanto ser humano. A gente fica numa loucura sobre uma busca de perfeição que não acontece, porque a perfeição é uma mentira, certo? Então, acho importante trazer que, sim, quando se estuda na neurociência a evolução da espécie, a comparação e a competição, elas existem, certo? E a gente, sim, pode sacar isso, utilizar disso para nos aprimorar enquanto seres humanos neste mundo repleto de tecnologia, de modernidade, de sofisticação. E eu não estou dizendo que isso é melhor ou pior, mas é diferente de quando éramos caçadores-coletores, certo? Então, acho legal trazer esse contexto aqui para uma reflexão, e se você quiser pesquisar mais sobre isso, pode ser bastante interessante. Eu, particularmente, gosto muito dessa dinâmica interna sobre como é que eu equilibro a minha parte primária, instintual, límbica, com esse córtex ultra, mega sofisticado, para viver uma vida onde eu me aprimore como ser humano. E aí, quando a minha cliente pergunta, né, como é que eu lido com a competição nos relacionamentos, aí existe uma coisa que, quando eu falo do meu trabalho, que é um trabalho que preza pelo processo de individuação, de diferenciação, oh meu Deus, mas o que é isso? A individuação ou a diferenciação é quando eu me conheço, e isso vai sendo a base para a construção da minha identidade, da minha autoestima,
porque isso não aconteceu no momento que era para ter acontecido. Que era ali todas as minhas fases da infância. Se você ainda não viu a minha playlist, como a minha criança interior se feriu, ficou ferida, se sentiu ferida, vou deixar aqui nos cards, tá? Como isso não aconteceu na minha infância e na minha adolescência, em geral, eu chego na fase adulta muito bagunçada, muito desorganizada. Eu fico achando que a autoestima é quando alguém me elogia, quando alguém me valida, quando alguém me reconhece. Eu não aprendo, por exemplo, que a autoestima é uma coisa que, porque eu cresci num lar onde eu fui validada, eu fui valorizada, eu me senti importante, pertencente, e eu aprendi sobre limites, e eu não fui punida, eu não fui humilhada, envergonhada. Essas são bases muito importantes para a autoestima e a minha identidade. Se isso não aconteceu, eu vou ter que refazer isso na minha vida adulta. Então, claro, eu posso vir com muitas questões bagunçadas, óbvio, quando se trata de comparação e competição. Possivelmente, na casa que eu cresci, eu fui comparada com o irmão, a irmã, com a prima, com o primo, com o vizinho. E isso, para mim, foi muito sofrido, porque eu não tinha um córtex ainda desenvolvido que pudesse me dar uma chance de elaboração para dizer: não, mas eu não tenho que ser igual a ninguém. Não, quando eu sou criança, e os adultos aos quais eu estou vinculada, quando eles dizem alguma coisa sobre mim, eu acredito neles e eu duvido de mim. E isso é muito grave para a nossa constituição de identidade e autoestima, certo? E eu fico refém desse lugar que quem está de fora é que vai dizer quem eu sou, o que eu tenho que fazer, o que eu penso e o que eu sinto, inclusive, certo? E aí, como é que eu vou chegar na vida adulta? Bagunçada. Sim, eu vou fazer comparações, claro, eu fui comparada a vida inteira. Como é que agora eu mesma não vou fazer isso? Eu vou olhar e dizer: nossa, eu não sou igual àquela pessoa. Nossa, eu não faço como aquela pessoa faz. Eu não tenho um senso de identidade, de existência, de indivíduo. Eu não faço aquilo daquele jeito, eu faço de outro jeito. Não é aquilo que eu gosto de fazer, não é aquilo que eu quero fazer, não é aquilo que é importante para a minha vida. Esse senso eu só tenho se eu desenvolvi lá na minha infância e adolescência um lar que me proporcionou a possibilidade de desenvolvimento de identidade e de autoestima. Se isso não aconteceu, eu vou fazer isso na vida adulta como? Trocando a roda da bicicleta com ela em movimento. Então, sim, eu vou ficar numa loucura de ficar comparando até que, fazendo o meu processo de individuação, eu vou exercitar comigo mesma. Não, Thaís, você não precisa se comparar. Se essa comparação é uma inspiração, eu gostaria de ter o sucesso ou o conhecimento que aquela pessoa, e aquilo me faz construir o meu próprio caminho, maravilha. Agora, se eu acredito, como eu ouvi lá na minha casa que eu cresci, que eu só vou ser uma pessoa importante, reconhecida, se eu for igual àquela pessoa, aí a casa caiu, Brasil. Não tem como. Isso não vai acontecer. Porque, por incrível que pareça, a gente veio para ser a gente mesmo. Não é incrível isso? E aí não tem como ser igual ao outro. Então, isso pode te dar aí, minimamente, e aí? O que eu estou comparando, o que eu estou querendo fazer melhor é com quem? É comigo mesma? Quem eu sou? O que é importante para mim? Quais são os meus valores, minhas necessidades? Como é que eu funciono? E aí eu comparo comigo do passado, e sim, eu olho para fora para ter inspiração, admiração, e até mesmo inveja, e aí eu posso, ok, é uma inspiração, é uma admiração, isso é para me fazer crescer? Maravilha. Agora, isso me bloqueia? Isso me faz voltar lá naquela criança que ficou ouvindo: você não é como, você devia ser.
Eu nunca era suficiente? Então, eu preciso trabalhar a minha regulação emocional. Eu preciso conversar com essas partes minhas. Eu preciso trabalhar isso em terapia, porque senão eu fico estancada, certo? A competição, né? Eu não quero conviver com pessoas que competem, e aí eu preciso fazer uma escolha, que é, eu vou ter uma conversa com essas pessoas. É possível me comunicar com essas pessoas e dizer, olha, eu estou percebendo que quando eu falo alguma coisa de mim, você traz uma outra coisa para dizer, mas eu fiz mais, mas eu fiz menos, né? Essa coisa de eu estou doente, eu estou mais doente, né? Eu consegui esse dinheiro, eu tenho mais do que você. Eu estou percebendo que está rolando uma comparação e me dá uma sensação de uma competição, e eu fico muito desconfortável com isso. Como é isso para você? Você percebe que, por exemplo, naquela conversa que a gente teve, você trouxe tal coisa e aquilo foi uma comparação? Como é que é isso para você? Queria te escutar. Dá para ter essa conversa com essa pessoa? Você vem trabalhando a ponto de conhecer as suas necessidades, os seus valores? Você sabe quando alguém atravessou um limite seu? Você conhece seus limites? Você consegue comunicar para outra pessoa que ela atravessou um limite e que, se ela fizer aquilo de novo, vai ter uma consequência, e você sustenta? Se você não fez nada disso, é importante que você faça. Se você já está fazendo e não está sustentando uma conversa autêntica, seja porque você está com medo, está com culpa, vergonha, ou pode até ser que você constatou. Eu já tentei ter alguma conversa com essa pessoa e ela não mostrou abertura. Bem, então talvez seja a hora de realmente você encerrar esse relacionamento. Se dá para falar isso com a pessoa e tem abertura, ótimo. Se isso vai ser um grande problema e você, nesse momento, não se sente preparada para fazer isso, está tudo bem. Veja como é que você vai fazer esse encerramento, sendo verdadeiro com você e com a outra pessoa, dentro do que é possível. Gosto muito do que as Irmandades de 12 Passos traz, por exemplo, no 4º passo, que é o inventário, né? Que eu falo da minha responsabilidade nos padrões que eu tive com aquela dependência, com aquela situação de codependência, como eu prejudiquei os relacionamentos. E aí a gente é convidado para conversar com essas pessoas e reconhecer e admitir que a gente teve um comportamento que foi disfuncional, que não foi saudável. Mas a gente só faz isso se a gente sente que é possível fazer isso com aquela pessoa, e isso não vai gerar mais problemas, mais desorganização para mim mesma e até para outra pessoa. Então, até mesmo nas Irmandades de 12 Passos, isso é proposto. Só vá ter a conversa, só vá colocar as cartas na mesa se você sente que você tem condições para isso e se a outra pessoa está aberta e tem condições para fazer isso. Se não tem, não faça. Encerra essa relação. Certo? E tem uma outra coisa. Se você já conhece as suas necessidades, os seus valores, que me pareceu nessa pergunta que eu recebi, né? Como lidar com a competição nos relacionamentos? Eu me afasto das pessoas que competem muito. A sensação que me dá, quando eu leio essa pergunta, é que essa pessoa está dizendo, eu não quero competir. E está tudo bem. Mas vai ter consequências para isso. Como em tudo que a gente faz na nossa vida. Que é, se eu não quero mais competir, porque talvez isso já tenha feito sentido em outro momento da sua vida, quando você não se conhecia, quando você estava aí numa retroalimentação de relações disfuncionais, você pode parar com isso. E a competição e o abuso, elas têm muita semelhança quando eu digo assim, pensa, se uma pessoa tem uma atitude abusiva, como é que a gente pode acabar com ela, né? Claro que tem vários tipos de abusos, é um mundo, né, muito democrático isso. Mas uma das coisas é que quem recebe, a atitude de quem recebe, pode parar com aquilo. E aí não tem como o abuso ter continuidade
se o limite é sustentado. Ou eu saio, ou eu chamo a polícia, ou eu abro um processo judicial, ou eu saio daquela casa. Enfim, tem um monte de jeitos. Eu não respondo a mensagem, eu não atendo a ligação. A competição não é muito diferente. Se a pessoa começa no nhenhenhê, de dizer que eu mais isso, eu menos aquilo, e você fica em silêncio olhando para a pessoa, não tem competição. Se você encerra essa relação, não tem. A competição e o abuso só acontece se tiver pelo menos 2 pessoas envolvidas. Se só tiver uma, como é que vai ser isso? Claro, a pessoa pode ter comportamentos autolesivos, né, autodestrutivos, isso é um abuso com ela mesma, e tem um monte de gente que faz isso. A pessoa pode ficar competindo aqui, ruminando na cabeça, e enlouquecida para ficar igual a alguém, ou alguéms, ou muitas pessoas. Né? Mas numa dinâmica de relacionamentos, o abuso e a competição, ela só tem continuidade se pelo menos 2 pessoas estiverem ali naquela dinâmica. Alguém faz, comete, né, incita para, e o outro dá brecha. A partir do momento que um limite é sustentado, não tem como a competição acontecer, não tem como o abuso acontecer, certo? Claro que existem relações de abuso onde a pessoa está em situação de cárcere, eu estou falando de coisas extremas, ou uma dependência financeira bizarra, enfim, claro que isso pode acontecer. Mas para casos não extremos, competição e abuso só acontecem se tiver pelo menos 2 pessoas naquela dinâmica. Se um parou, acabou. Parece mágica, mas não é. Experimenta. E eu acho que esse vídeo ele vai se conectar bastante ao que eu fiz sobre como é que eu mudo os meus círculos de relacionamento para buscar pessoas saudáveis e construir relações saudáveis sem incorrer em isolamento social. Eu acho que um assunto é bem conectado com o outro, né? Essa dinâmica da competição. E então, me conta como é que esse conteúdo chega para você. Você percebe situações de competição nos seus relacionamentos? Você já conversou sobre isso com alguém que você gostava e queria manter o relacionamento, mas não queria mais a competição? Como é que foi? Conta aqui nos comentários, pode ser que isso ajude outras pessoas, inspire outras pessoas, e eu vou gostar bastante de ler sobre a experiência de vocês quando o assunto é competição nos relacionamentos, como é que vocês lidaram com isso. Se você é novo, se você é nova por aqui, deixa seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Toda segunda, 7 horas da manhã, tem vídeo novo de psicoeducação e na quarta-feira, assuntos recorrentes de consultório. Muito obrigada e até o próximo vídeo.